Oi, gente, eu sou a Débora e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre imunização e etapas de aprovação de uma vacina. Então, a gente vai começar vendo um pouco dos conceitos iniciais, o que é um antígeno, quais são as vias de entrada desses antígenos, o que são anticorpos, depois um pouco sobre imunidade, específica e inespecífica, o que é uma resposta primária, uma resposta secundária, depois um pouco dos diferentes tipos de imunização, então ativa, passiva, natural, artificial, e por último as etapas de aprovação de uma vacina. Bom, então primeiro nos conceitos iniciais, o que é um antígeno? Bom, um antígeno é uma substância que pode ser uma molécula ou uma partícula que vai estimular uma defesa no nosso organismo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Nas hemácias a gente tem antígenos que vão determinar o tipo sanguíneo. Então, por exemplo, o tipo A vai ter antígenos que determinam o tipo A, o tipo B vão ter antígenos que determinam o tipo B, o tipo AB vai ter os dois e o tipo A não vai ter nenhum. E quando esse sangue entra em contato com um organismo de uma outra pessoa que não é do mesmo tipo sanguíneo, a gente vai ter uma resposta imune. Por isso que é tão importante saber o tipo sanguíneo numa transfusão, por exemplo. Os antígenos também podem estar presentes em bactérias, gerando essa resposta imune no nosso organismo, em pólen, pelo de gato, dando uma resposta alérgica em algumas pessoas. E quais são então as vias de entrada desses antígenos? Bom, eles podem entrar por via oral, quando a gente come algum alimento, por exemplo, pode ser por via respiratória, quando a gente inala alguma substância, por transfusão sanguínea, por algum corte na pele, alguma lesão, ou ainda por vacinação, como a gente vai ver mais para frente. O terceiro conceito importante é o conceito de anticorpos. Bom, o que são anticorpos? São imunoglobulinas, são proteínas produzidas em resposta ao reconhecimento de um antígeno, ou seja, quando um antígeno entra em contato com o nosso corpo, a gente viu que ele vai desenvolver uma resposta imune e essa resposta imune vai produzir anticorpos, que são justamente essas partículas que vão atuar na defesa do nosso corpo. Então, sobre essa defesa no nosso corpo, uma vez que esse antígeno entra em contato com o nosso organismo, a gente pode ter basicamente dois tipos de resposta. Uma chamada inespecífica, que a gente também pode chamar de inata, que, como o nome já diz, ela não é específica para um tipo de antígeno. E a gente conta basicamente com 4 tipos de defesa dentro da inespecífica. Uma defesa anatômica, que é feita pela pele, muco, lágrima, os cílios. Uma fisiológica, que é feita pela produção de febre, pelo pH do estômago, pelas enzimas, por exemplo. Uma defesa fagocitária, que é feita pelas células como os macrófagos e os neutrófilos. Uma resposta inflamatória, produzindo dor, calor, rubor, tumor, com a liberação de estaminas, vasodilatadores e produção de pus também. Uma outra resposta é a defesa específica, que a gente também pode chamar de adquirida, e ela é montada especificamente para um antígeno. Então a gente vai ter a atuação de linfócitos B, produzindo células plasmáticas que, por sua vez, produzem anticorpos, e também produzindo células de memória, que vão ser muito importantes. Também tem as células dos linfócitos T, que tem basicamente 2 tipos, o linfócito T helper, que ele vai produzir, auxiliar, estimular a produção de anticorpos pelas células plasmáticas e também estimular a fagocitose pelos macrófagos. E as células T citotóxicas, que vão atacar as células infectadas no nosso organismo. Esse gráfico aqui, ele é muito típico da resposta específica, e a gente tem no eixo Y a concentração de anticorpos, pelo eixo X o tempo. Então, o que a gente observa aqui é que num primeiro contato com o antígeno, a gente vai produzir uma resposta primária, que a gente chama. E vocês podem ver que ela é bem lenta, ela é fraca, ou seja, ela tem uma concentração de anticorpos produzida muito baixa. Já quando a gente tem um segundo contato com o mesmo antígeno, a gente vai produzir uma resposta secundária que é muito mais rápida e muito mais intensa, com maior produção de anticorpos. E isso é explicado basicamente pela memória imunológica que o nosso corpo produz para um determinado antígeno. Então, quando a gente já entrou em contato com aquele antígeno, fica muito mais fácil o nosso corpo montar uma resposta para esse mesmo antígeno numa segunda contaminação. E isso também é o que vai explicar a importância da vacinação. Falando agora sobre a imunização, ela pode ser de 2 tipos. Pode ser uma imunização ativa, quando o nosso próprio corpo produz os anticorpos, e pode ser uma imunização passiva, quando a gente já recebe esses anticorpos prontos. Dentro da imunização ativa, a gente pode ter uma imunização ativa natural e uma artificial. A natural é, por exemplo, quando a gente pega uma doença e o nosso corpo é obrigado a produzir uma resposta imune e produzir anticorpos. Já a imunização ativa artificial é, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, então nosso corpo é estimulado a produzir esses anticorpos. A imunização passiva também pode ser natural e artificial. Um tipo de imunização passiva natural
é, por exemplo, quando a gente tem a transmissão de anticorpos via placentária na gestação. E um exemplo de imunização passiva artificial é quando a gente recebe soro, já contendo os anticorpos prontos. Então vamos dar uma olhada mais específica para soro e vacina, porque isso é uma coisa também que os vestibulares gostam muito de comparar. Então, como a gente viu, o soro ele faz parte de uma imunização passiva, ou seja, a gente recebe anticorpos no nosso corpo diretamente. Enquanto na vacina, a imunização é ativa, ou seja, a gente não vai receber anticorpos, a gente vai receber antígenos que vão estimular o nosso corpo a produzir anticorpos ele mesmo. O soro tem um caráter mais emergencial, ou seja, a gente toma para ter uma resposta imediata quando a gente está com algum problema, por exemplo, quando a gente recebe uma picada de cobra e a gente precisa agir rapidamente para poder tirar atuar contra aquele veneno, na verdade, aquele antígeno do veneno. Já a vacina tem mais um caráter de prevenção, então ela tem uma resposta mais demorada, então a gente precisa tomar a vacina para justamente estimular o nosso corpo a produzir anticorpos e células de memória, para que a gente tenha, lembra no gráfico, aquele segundo pico de resposta quando a gente tiver uma contaminação com aquele mesmo antígeno que a gente tomou a vacina. Em contrapartida, o soro ele tem uma curta duração, ou seja, o soro que você tomou hoje contra aquele veneno de cobra, ele não vai servir para daqui a um ano quando você levar uma outra picada de cobra. Ele atua naquele momento e não gera células de memória. Já a vacina, ela tem uma longa duração, ou seja, a gente estimulou no nosso corpo essas células de memória e quando a gente entrar de novo em contato com aquele antígeno, o nosso corpo vai poder responder novamente a esse antígeno. Bom, agora sobre as etapas de aprovação de uma vacina, a gente tem basicamente 3 fases. A primeira é uma fase exploratória, que a gente também pode chamar de laboratorial, que é basicamente a fase em que a gente vai ter a avaliação das moléculas, dos mecanismos do organismo que a gente quer combater, para definir a melhor composição da vacina. Uma vez que essa composição é determinada, a gente vai para a fase pré-clínica, que ela ocorre com a testagem em animais. Então, é para comprovar os dados obtidos in vitro e in vivo. Uma terceira fase é a fase clínica, que a gente parte para uma testagem em seres humanos. Essa fase clínica ela é dividida em 3 fases. Na primeira fase da fase clínica, a ideia é testar a segurança. Então, a gente testa essa vacina em adultos saudáveis, voluntários, um pequeno grupo, e observa as possíveis reações indesejadas que essa vacina possa causar. Uma segunda fase é para comprovar a eficácia dessa vacina num grupo um pouco maior e heterogêneo. Então, a gente pode ter pessoas do grupo de risco também, né, nessa fase de testagem. E a gente vai ver se a vacina é capaz de gerar anticorpos nessas pessoas. Uma terceira e última fase, a gente tem a testagem num grupo maior, que pode chegar inclusive a milhares de pessoas, para comprovar a eficácia dessa vacina e nos proteger contra essa doença que a gente produziu. E aqui eu deixei esse QR Code, esse link. Se vocês tiverem curiosidade em saber um pouco mais, é o site do Ministério da Saúde, do nosso governo, e para ver um pouco sobre essa testagem e a produção de vacina na Covid-19 especificamente. É isso, gente. Muito obrigada.